Olá, desenvolvedor, seja bem-vindo à nossa edição do mês de junho do Café com o Contador. E aí, Augusto, como você está? Olá, Dani, tudo tranquilo e você? Tudo em ordem Tudo aí? bem? Tudo, tá? Que bom, Graças a né? Deus. Olá, desenvolvedores, tudo tranquilo com vocês também? Esse programa Café Contador, que sempre tem assim o intuito, né, de trazer as novidades no mundo de documentos fiscais eletrônicos, né? Sempre traz uma novidade. E esse mês de junho agora, nós temos também, como sempre, algumas novidades interessantes para vocês. Legal? Não são E tantas, né, assunto, Dani? Mas importantes, né? eu ia até complementar aqui assuntos polêmicos, né, Augusto? Sim, sempre tem Esse polêmica. café E, tá como sempre, a diferenciado. gente traz notícias boas e aquelas que não são meio amargas, né? Tem aquelas que têm aquela pressão, tem um prazo muito definido, né? Muito estreito, né? Para implantar, mas é a nossa vida, não tem jeito, né? O importante é você estar informado, né? Atualizado e levar isso para a vida de vocês no dia a dia, no trabalho, né? E no mercado como um todo. Legal? Isso aí. Bom, então, para começar, vamos começar a falar de um documento que estava um pouco esquecido, né? Ele foi criado lá em 2021 e se tornou, assim, encostado, né? O fisco não comentava mais sobre ele, que é o DTE, que é o Documento Eletrônico de Transporte. Vocês lembram bem desse documento? Foi criado lá para melhorar a logística, né, no transporte rodoviário, né, de uma maneira geral. E ele foi criado lá pela lei 14.206 de 2021. Foi também regulamentado pelo decreto 11.313 de 2022. E recentemente agora nós tivemos a publicação da portaria 434 do dia 16 de maio de 2023, que está definindo o projeto DTE, que segue a nova orientação da Secretaria Executiva do Ministério do Transporte, que veio a estabelecer a priorização da integração do DTE com os documentos fiscais eletrônicos, que ainda não foram disponíveis no ambiente de teste. Okay? Essa portaria, inclusive, ele instituiu um grupo de trabalho, né, para a realização de novos estudos sobre a funcionalidade de fato do DTE, porque não se sabe exatamente como ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar como integração junto aos documentos, que é o NFE, CTE e o MDFE também. Que ele foi criado justamente com essa finalidade, de unificar, né, todos esses documentos para facilitar a transação nas barreiras, né, no transporte como um todo. Tá? Então, ele vai passar agora por uma grande transformação. Então, o documento mais recente que nós temos é essa portaria 434, de maio desse ano, que traz, assim, criando um novo grupo de trabalho, né, para poder saber qual vai ser a melhor aplicabilidade desse DTE, que foi criado lá em 2021. Ok? Algum comentário sobre esse documento, Dani? Eu lembro, Augusto, que quando foi transformado em lei o DTE, ele foi tão falado, né? A gente participou de algumas lives que foram promovidas pelo governo. E sempre ficou, eu sempre, pelo menos, né, sempre tive aquela dúvida, né? Como que isso vai chegar, né, lá no final? Será que realmente a gente vai ter um fim disso ou não? Aí depois, ano passado, eu ouvi um comentário que poderia vir o DTE e ele ser remunerado. Então, para as empresas utilizarem, eles teriam que estar pagando. Mas, né, digamos assim, baixou essa poeira de novo e retornamos com o DTE. Então, tem essa proposta aí através desse grupo de trabalho, esse estudo que eles estão fazendo de transformar o DTE em uma plataforma digital. Eu lembro bem que no começo eles falavam, né, que iria estar integrando tudo, então estariam ali os documentos fiscais, os documentos eletrônicos, então NFE, CTE, MDFE, como também algumas certidões para poder transportar algumas cargas e tudo mais. Então, estaria tudo dentro de um QR Code, sei lá, eu informado aonde que ia ficar dentro desse caminhão, que passaria pelos postos fiscais, seria lido e o motorista só seria avisado que ele teria que parar, né, no posto fiscal se caso tivesse alguma irregularidade.
E agora, do pouco que eu li, né, porque também está muito novo, a gente não teve um retorno dessa proposta que está sendo feita ao Confas, é de que vai ser transformado numa plataforma digital mesmo, segue ainda essa a intenção, mas eles também sabem que não são todas as certidões que estão amarradas ao transporte daquele produto que não poderão estar impressas, que o motorista não vai, né, ter que ter ali em mão em casos de acidentes, por conta de cargas perecíveis e tudo mais, né. Então, é um assunto que voltou, né, tá aí à tona novamente, e só cabe a fazer um acompanhamento e ver o que vai virar, né, o DTE. Qual vai ser o fim do DTE ou o começo do DTE. Eu trouxe esse assunto à tona também pelo seguinte: há muito questionamento sobre o mercado, sobre como está o cronograma de implantação do DTE, tá? E a informação que se tem é que não se tem, até o momento, nenhum cronograma específico para isso, tá? E o objetivo dele continua o mesmo ainda, unificar esses documentos, que é o NFE, CTE e o MDFE, como você mesmo falou, para facilitar na passagem das barreiras, né? Para dar mais velocidade na movimentação das cargas nas estradas, tá? Mas não se tem ainda nenhum cronograma oficial sobre essa implantação aí, ok? Então vamos aguardar as próximas notícias sobre o projeto, né, de implantação do DTE. Isso aí. Tá bom? Bom, passando para o próximo item, é sobre a Cefaz do Ceará, que trata sobre o registro 1601, que é a operação com instrumentos de pagamento eletrônico, na FD, ICMS e IPI, né? Então, a Secretaria do Estado do Ceará, por meio da Célula de Documentos Fiscais, CEDOT, disponibiliza o Manual de Perguntas Frequentes sobre o Registro 1601, que são operações com instrumentos de pagamento eletrônico do FD, ICMS e IPI, a fim de orientar o contribuinte acerca da correta escrituração desse registro. Informa também que demais dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail do SPED Cefaz do Ceará, gov.br. Quer dizer, esse manual, já estive olhando ele assim diretamente, ele é muito interessante, tá? Ele traz bastante informações, ele resolve dúvidas de muitos contribuintes. Agora, caso você tenha alguma coisa particular, alguma coisa diferente, né, nós temos aí também esse e-mail, né, da Cefaz, que você pode encaminhar sua pergunta para lá, tá? E com isso consegue sanar todas as dúvidas em relação a esse registro 1601, que causa bastante dúvida na hora de preenchimento. Ok? Um registro polêmico, né, Augusto? Que a Sim. gente viu que, também mais um comentário aqui, ele foi criado, ficou facultativo por 1 ano, aí agora ele se tornou obrigatório e ficou a cargo de cada estado colocar a obrigatoriedade também, fazer as cobranças dos campos. Então, eu acho que por conta disso também, que os estados eles estão publicando, né, estão divulgando esses arquivos de perguntas frequentes, com perguntas e respostas, relacionadas a cada UF, né? Então, a gente sabe que o Ceará tem. Lá no Portal Nacional do SPED também tem a versão 7.3 de um manual, e vocês vão ver que lá tem respostas gerais, tem respostas para o estado do Rio de Janeiro, né? Então, tem alguns detalhes para alguns estados também, né? E esses conceitos variam, né, de acordo com a UF, né? Então, cada UF tem uma interpretação diferente para esse registro, tá? Então, é bom você se situar, saber onde está seu cliente de fato, né? Qual é o estado que ele pertence, a origem dele, para poder se enquadrar nessas operações aí. Esse especificamente do Ceará está muito correto, está muito bem explícito a coisa, bem explicado direitinho, todos os detalhes, e deixa essa abertura também, né? Caso o contribuinte queira colaborar com mais alguma sugestão, ou até mesmo tirar uma dúvida, ele está aberto lá e tem um link para isso, que vai estar disponibilizado para vocês aí também. Ok? Isso aí. Bom, o próximo item ele trata sobre o cronograma de implantação do decreto 56670 de 2022, lá do Rio Grande do Sul, tá?
que ele vai integrar a NFC, os meios de pagamentos eletrônicos, né? Então, com a publicação da Instrução Normativa 37 desse ano, o cronograma quanto à obrigatoriedade de vinculação do comprovante de pagamento eletrônico, o NFC, figura da seguinte forma. Em 1º de abril, são aquelas empresas, hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias e armazéns, cujo faturamento da empresa, no ano de 2022, tenha sido superior a 1.800.000. Então, isso foi lá em abril de 2023. Já no dia 1º de julho, para o estabelecimento cujo faturamento da empresa, no ano de 2022, tenha sido superior a R$ 720.000. 1º de 2023, para estabelecimentos com que tenha sido superior a 360. E abril de 2024, 1º de abril de 2024, para os demais estabelecimentos. Tá? Eu estou trazendo isso aqui à tona porque tem sido muito comentado isso sobre esse cronograma de implantação. Então, o cronograma oficial, até o momento, é esse aqui. Não passou por nenhuma prorrogação ainda, embora tenha sido solicitado, algumas entidades estão solicitando alguma prorrogação, mas até o momento o oficial continua sendo esse aí. Comentário sobre isso, Dani? Até onde também a gente sabe as fiscalizações que estão ocorrendo no Estado a respeito da obrigatoriedade desse decreto, elas não estão tendo cunho... os contribuintes não estão sendo multados, né? Não está sendo esse o foco, está sendo realmente para saber se está sendo cumprido, se está sendo feito, se estão encontrando algumas dificuldades ou não. A gente sabe de uma que existe, que é a questão do Pix, né, Augusto? A gente pensar num Pix, um código, um QR Code ali, que é gerado através de uma maquininha, do TEF, tem como ser enviadas essas informações do Pix, mas se a gente for falar aí de um CNPJ, de um número de telefone, que é a chave Pix, aí essas informações a gente já sabe que não tem como serem interligadas, né? Então, eu acho que uma das maiores dúvidas em relação ainda a isso é a questão do Pix. Eu acho que a parte dos cartões, ok, já foi solucionado, já foi compreendido, né, o que tem que ser feito, mas e essas transações, né, via Pix, TED, DOC, enfim, né, esses outros formatos, como que vai ficar? E a gente não tem, né? Pelo menos eu não encontrei uma resposta para isso ainda. Bom, é bom lembrar também que a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul é muito aberta a diálogo em relação ao contribuinte, tá? Em termos de dúvida, alguma coisa nesse sentido. Eles têm promovido reuniões, né, com a entidade de classe, justamente para poder sanar essas dúvidas que surgem dos contribuintes e trazer uma análise mais profunda sobre isso e até apresentar uma resposta adequada para os questionamentos. Então, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa implantação, tragam para nós aqui da TecnoSpeed ou falem diretamente com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, vocês vão ser muito bem atendidos lá. Tá? Pelo Fale Conosco, né, eles têm um sistema muito bom para responder qualquer particularidade, eventualidade ou dúvida que o contribuinte tenha a respeito da implantação. Tá? Isso, bem lembrado, Augusto, isso é um fato que eu gostaria de reforçar aqui também. O Cefaz do Rio Grande do Sul, ele está bem aberto a ouvir todos os contribuintes quanto às dificuldades a respeito desse decreto, viu? Eles estão abertos a sugestões, né, e apoiar também na questão de orientações. Eu acho que é válido a gente reforçar essa questão. Legal? Podemos partir para o próximo item? Sim, senhor. Bom, primeiro, o próximo item fala sobre a Receita Federal eleva a tributação de software. Então, a Receita Federal aumentou a tributação de software pela 3ª vez deste ano. É incrível que pareça, né? Com essa nova norma, a partir de agora, as aquisições e atualizações de licenças de uso do exterior estão sujeitas à cobrança do PIS e COFINS, importação, que é o PIS e COFINS referente à importação mesmo, né? Na prática, como é que isso funciona? Significa que as empresas aqui no Brasil que adquirem programas do exterior devem começar a recolher esses tributos sobre o valor das remessas. O impacto é considerável, tá?
Nós estamos partindo do zero, que hoje não tem a tributação, e vai para 9,25% de acréscimo, só em relação à tributação do PIS e COFINS. É uma coisa considerável, né? Sim. Talvez Bem, seja até uma forma de um protecionismo, né, para incentivar o pessoal a desenvolver ou adquirir o software mais internamente no Brasil, né? De assim, evitar de comprar software no exterior. Tem uns que não tem jeito, que você vem de fora mesmo. E aí vem essa tributação em cima aí. isso. É só reforçando, então, que é para as novas aquisições e atualizações. Então, está vindo o PIS/COFINS sobre a importação, porém, o imposto de renda, ele ainda está isento, né, Augusto? Esse ainda não está sendo cobrado. Eles oneraram realmente em relação ao PIS e COFINS agora, né? Isso. Então, Isso. no momento que você faz a remessa para o exterior, você já está tributando já essa operação. Exato. Vai ficar mais salgada para a conta aí do importador de software, né? Essa regra foi publicada no dia 26, desculpa, no dia 20 do 6, né? Pela Coordenação Geral de Tributação, COCIT, que orienta a atuação dos fiscais no país. Trata-se da solução de consulta número 107 desse ano. Ok? Mais algum detalhe, Dani? Não, já pode partir para o próximo tema, que é mais uma definição da Receita Federal do Brasil para as empresas de software, né? Não só de software, qualquer outra empresa que tem colaboradores no home office, né? Exatamente. Uma diferença, o item anterior era amargo, né? Esse aqui, não tanto, né? Isso aqui é o seguinte, a decisão da Receita pode incentivar o home office, né? Como é que isso se deu na realidade? A Receita Federal publicou norma que permite a dedução de despesas de teletrabalho na apuração do imposto de renda. Agora, as empresas da internet, empresas de internet e energia elétrica passam a ser, agora a despesa de internet e energia elétrica passam a ser descontada na hora da tributação, mediante a comprovação de tais custos, né? A decisão pode incentivar mais empresas a adotar um modelo de trabalho remoto, que é interessante, né? Amplamente utilizado durante a pandemia. No entanto, a falta de clareza sobre a documentação necessária pode gerar debate e discussões, tá? Porque a Receita Federal fala o seguinte: desde que você tenha um documento hábil ou idôneo, mas não define qual é esse documento, tá? Então, leva a uma série de interpretações. Então, a comprovação desses gastos traz certa dificuldade para as empresas, uma vez que a norma da Receita apenas fala em comprovação. A Receita não estabelece de forma explícita quais comprovantes seriam aceitos. Deixa uma dúvida tremenda, né? Essa questão foi novamente tratada na solução de consulta número 87, que ela é de março, né? Ela é de março de 2023, 14 de março de 2023. Tá? Isso. E ela é para o regime de tributação de lucro real, né, Augusto, das empresas. São as empresas que praticam a tributação do lucro real. Então, se vocês têm algum cliente que tenha essa transação aí, tenha uma atividade no home office, e seja do regime do lucro real, né, pode muito bem adotar essa dedução da despesa aí, dentro da apuração do imposto de renda. Exatamente. Tá? Agora, resta saber sobre a comprovação. Tá bom? A Receita deve evoluir mais nesse sentido aí, trazer alguma medida, alguma notícia sobre a melhor forma de comprovar essas despesas. Mais comentário, Dani, sobre isso? Não. É como você disse, né? É algo doce. Adoçou um pouquinho, né? Reduz, né, o imposto de renda. De certa forma, abate o imposto de renda das empresas, né? Deduz, né? Isso é importante. O próximo agora é da Cefaz de Santa Catarina, que ele traz um manual de escrituração de incentivos e benefícios fiscais. Na verdade, ele criou uma nova tabela, né, uma tabela externa, né, do FD, ICMS e PI, para você poder lançar as informações. Ele está pautado no ato de AF 073 de 2022, que instituiu a tabela externa de escrituração fiscal digital, do FD,
CMS-IPI. Então, ele trouxe uma tabela lá com um código do CBNEF, que você deve colocar nas notas fiscais, lá no campo ID 1055F, né? Nos documentos fiscais eletrônicos emitidos pelo contribuinte. Ele vai se certificar das operações, modificando as tabelas externas da escrituração do FD e CMS-IPI. E aí traz a tabela. Só que essa tabela parece que não foi publicada, não é isso, Dani? Exato, Augusto. Sim, vamos, né, fazer um comentário aqui, talvez não tão bacana. O CBNEF para o estado de Santa Catarina, ele está previsto a obrigatoriedade para o dia 1º de julho de 2023, então, logo aí, né? Porém, não ocorreram ainda alterações na NT 2019-001, que é a que trata a respeito do CBNEF. O estado de Santa Catarina não faz parte ainda dessa nota técnica, como também não houve a publicação dessa tabela referente ao estado de Santa Catarina no portal nacional da NFE. Então, isso me deixa um pouco assustada, pensando que, como é uma obrigatoriedade direcionada a um estado, mas ela tem que ser comunicada a nível nacional, o porquê que essa tabela ainda não está no portal nacional da NFE, visto que a sua obrigatoriedade é a partir do dia 1º/7. Se vai ter prorrogação, se não vai ter prorrogação, a gente não sabe, né? Já foi prorrogado uma vez dentro desse ano de 2023, mas não temos novidades a respeito de prorrogações, de novas prorrogações para o estado de Santa Catarina. O Distrito Federal já está lá, os outros estados também que fazem a obrigatoriedade já há alguns anos, como também Goiás, que está entrando agora dentro do ano de 2023, já estão lá no portal nacional da NFE, mas Santa Catarina ainda não. Está só publicado de forma, digamos assim, interna, né, dentro do portal estadual e não do portal nacional. Isso é uma observação importante, porque sem essa tabela o contribuinte não tem como proceder à emissão do documento fiscal, né? Então. Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, né? Legal? Isso aí. Vamos para o próximo item? Mudar um pouco a prosa, né? Vamos falar um pouco do E-Social, né? Isso. Vamos mudar um pouquinho agora. Que saiu agora uma nota orientativa S1.1 de 2023.04 do E-Social e também o manual de orientação do E-Social na versão S1.1, consolidado até o NO, a nota orientativa, né? S1.14/2023. Essa nota orientativa altera a versão do MOS, né, Manual de Orientação do E-Social, consolidada até a NO S1.103/2023. Essa nota orientativa tem o objetivo de apresentar os ajustes na versão do manual do S.1, consolidado até 3 de 2023, publicado em 10 de abril de 2023. Tá? Então, temos aí o manual e uma nota orientativa, tudo dentro do E-Social. São mudanças de redação, né, de exemplificações, alguns ajustes de redação que está tendo. E, assim, o que eu queria atentar aos contribuintes do E-Social, das software houses também. As maiores mudanças estão concentradas no evento S2500, que é do processo trabalhista. Não sei se vocês se recordam, ele era para ter entrado, o envio dos dados no processo trabalhista dos eventos era para ter entrado em obrigatoriedade no começo do ano, com a versão simplificada S1.1, aí depois foi postergado agora para o dia 1º/7. Então, eu acho que vale a pena, né, pegar pelo menos a parte do evento 2500 e ler todas as alterações que tiveram nessa redação. Né? Foi até incluído o item número 10, que são orientações referentes a processos trabalhistas de trabalhador sem vínculo de emprego. Né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Então, sugerimos que seja feita uma leitura atenta e completa desse evento. Outro ponto importante, Dani, é o seguinte: a versão S1.1, consolidado até a nota orientativa 04/2023, foi originalmente publicado no dia 7 de junho.
deste ano, e foi retificado no dia 21 do mesmo mês, tá? E entre as principais alterações que podem ser notadas pelos leitores está a incorporação da nota orientativa S1.1 2022-12, né? Bem como a versão beta de orientações sobre os eventos relativos aos processos trabalhistas, publicado no dia 2 de agosto de 2022 e retificado em 5 de outubro do ano passado. Ok? Isso aí. Isso aí. Então, é sempre uma novidadezinha em relação à social. Todo mês tem alguma coisa nova, né? Ah, eu falo que como tem que falar de NT, tem que falar de social, né? Não dá. Sim, trabalham junto, né? O que escapa de vez em quando é REINF, mas tirando ela, NT e E-Social sempre tem que estar presente, né? Verdade. Bom, agora, para variar, vamos falar um pouco de nota técnica, né? Bora! A nota técnica mais fresquinha que tem aqui é a 2023-003, na versão 1.0, alteração da regra da NFCE. Essa nota técnica tem o objetivo de permitir a emissão de NFCE utilizando o CFOP 5949, que são outras saídas, para os casos específicos. Isso é a critério de cada UF, tá? Então, cada estado vai ter que ser adotado essa possibilidade ou não. Alteração de regra de validação no N1240, N12A40, para permitir a emissão de NFCE utilizando o CFOP 5949 com o CST 90 ou CSOCN 900, no caso da empresa simples nacional, tá? O prazo previsto para implantação seria no ambiente de homologação 5/6 de 2023 e o ambiente de produção 3/7 de 2023. Ok? Então, tá prazo curtíssimo aí. Essa nota técnica, como o Augusto mencionou, essa permissão para emissão de NFCE, utilizando o CFOP 5949, ela ficou a cargo de cada estado. E inicialmente nós estamos com o Rio Grande do Sul, né, com essa permissão. E a CNT veio justamente para atender algumas dúvidas relacionadas ao decreto que nós falamos aqui no comecinho do café, que é o 56.670, né? Algumas dúvidas no seguinte. E a instrução normativa 37 também, né? Isso. Eu estou aqui, veio um cliente pagar um boleto e pagou no cartão. Como que eu vou fazer? Eu vendi uma recarga de celular. Né? Como que eu vou registrar? Tenho que registrar? Não tenho que registrar? Era uma dúvida, né? Agora é só emitir uma NFCE com o CFOP 5949 para estar vinculando o recebimento desse boleto, dessa conta de energia, da venda dessa recarga de cartão, enfim, tá? É esses processos que são feitos, né? Então, como a própria ANT define, né, isso fica a critério de cada UF. Exato. Então, cada estado vai sentir se tem necessidade ou não de implantar essa possibilidade de emitir a nota fiscal com CFOP 5949, para atender algumas particularidades de cliente, alguma coisa específica na área de implementação do processo. Legal? Isso. Podemos partir para o próximo? Bora! NT 2020-007, uma NT antiga, na versão 1.30, que é sobre o ator interessado, né? Então, quando você emite um documento fiscal, principalmente a nota fiscal, né? No momento da emissão, muitas vezes o emitente ainda não sabe, não tem definido ainda o transportador, que ficará responsável pela entrega da mercadoria, impedindo, portanto, que essa informação conste lá no campo específico da NFE, tá? Lá na tag CNPJ, né, CPF, no ID X04, X05, ou mesmo no grupo de pessoas autorizadas a acessar o XML da NFE. Então, essas necessidades surgem depois, tá? Muitas vezes também, quando você faz uma venda, o responsável pelo transporte é o destinatário. E aí você não sabe quem é o transportador de fato. Então, essa NTV exatamente cria essa possibilidade, que todos os atores, né, nesse processo tenham
autorização de acessar o XML da nota fiscal e fazer a consulta, né, sobre vamos dizer assim, o CTE, quem emitiu, quem foi a transportadora, qual o processo, valor do frete, tudo isso. Então, essa ANT veio justamente criar essa possibilidade, ok? Alguma novidade, Dani, sobre isso? A CNT também ela traz o prazo de 6 meses para poder vincular o evento, né, do autor interessado a uma NFE autorizada. Então, a partir da data de autorização da NFE, tem-se até 6 meses para poder fazer a vinculação, a geração, né, do evento 110 e 150. É uma NT facultativa, né, então o governo ali coloca os prazos, né, como a homologação ficou para o dia 29/4/2024 e a produção para o dia 3/6/2024. Quem acompanha essa NT sabe que é uma NT que já tem outras versões, as 3 últimas versões são de prorrogação, né, então essas são as datas de que as melhorias da NT estarão no web service, porém fica a cargo de cada empresa fazer o seu período de homologação e o seu período de produção, né, a partir dessas datas de disponibilização das mudanças no web service. Então, essa NT, eu acho que é a primeira NT, Augusto, agora me deu um branco, que está para 2024. Acho que tem uma do Jetim. Tem quase um ano para implantação, a produção. Pois é. Né? Tem bastante tempo. E ela já está vindo aí de várias prorrogações também. Agora, ela é uma ANT interessante porque o público que lida com o transporte, né, a logística dos produtos, né, da maneira geral, tem muita utilização dessa ferramenta, né, de tentar localizar o CTE. Muitas vezes a pessoa não tem acesso ao XML da nota fiscal, não tem como buscar isso. Então é extremamente interessante, embora seja voluntária essa ANT, mas é importante a empresa implantar isso aí, que ajuda bastante o pessoal do transporte. Não só para rastreabilidade de carga, mas também para efeito de cobrança, né, do valor do frete. A própria transportadora tem interesse nisso aí. Tá? Sim, ele atende também a questão de redespacho, né, quando você leva uma mercadoria até um determinado estado, para ser embarcado em outra transportadora. Então, todo esse processo você consegue rastrear mediante essa ferramenta aí. Tá bom? Sim. Isso mesmo. Podemos partir para a próxima agora? Vamos para um assunto fresquinho? A nota técnica 2023-001, a versão 1.0, né? Que traz o layout da versão 018, um manual de orientação ao contribuinte, layout válido a partir de janeiro de 2024. É isso? Pega o ano de 2024 todo, de janeiro a dezembro de 2024, publicado no ato COTEP 87/2023. Ele instituiu o layout, né, válido a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, uma novidade boa aí. Essa NT, então, ela é do SPED fiscal, o FD ICMS PI, está trazendo a versão 3.1.4 do guia prático, né? Então, já é de praxe chegar aí entre o mês de junho e julho, a gente ter a publicação dessa nota técnica, né, Augusto, trazendo as orientações, trazendo um novo layout. Para o próximo ano, né? Próximo ano, então, essa NT, a versão do guia prático, ela é recente, né? Nós estamos em fase de elaboração do nosso parecer técnico, mas, assim, o que eu posso estar levantando de algumas coisas que eu já observei são novas validações para registros, né, quanto aos dados da NF3E, que é a Nota Fiscal de Energia Elétrica e Eletrônica, e tem também algumas coisas relacionadas à produção, né, ICMS-ST para algumas produções de usinas, né, fazer registro da produção de áreas de usina, no registro 1391. Confesso que é um registro um pouco desconhecido, assim, eu não tive o tempo de olhar no detalhe, mas só reforçando, são alterações para 1º de janeiro de 2024, não são agora para o ano de 2023. Conforme você mesmo comentou, isso todo ano tem essa novidade aí, né? Então eles trazem com bastante prazo aí, 6 meses para você poder elaborar, estudar direitinho, que tem uma série de novidades, com certeza.
principalmente em relação a validações, né? E novos campos, novos registros que são criados também. Então, Sim. se puder debruçar já sobre essa NT, né, para poder pensar na atualização do seu sistema, né, do teu software de uma maneira geral, EFD, para poder modificar o quanto antes, dentro do prazo definido, né? Isso mesmo. Legal? Eu queria aproveitar, Augusto, que eu falei, né, que a gente está na elaboração do nosso parecer técnico, mencionar para vocês, como vocês já sabem, os nossos conteúdos, eles estão disponíveis no blog da TecnoSpeed, vocês podem estar enviando as dúvidas, as sugestões que vocês tiverem nos nossos canais, tanto no YouTube, como lá no fórum da Casa do Desenvolvedor, e até mesmo fazendo algum comentário no nosso blog ou nas nossas redes sociais. E o nosso blog, nos últimos meses, ele passou por uma reformulação. Então, eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês agora e mostrar uma função que eu julgo de suma importância, porque, fora os campos de pesquisa, é algo que eu tenho usado bastante aqui no meu dia a dia, tá? Então, já estou aqui com a tela com vocês. Essa é a carinha do nosso novo blog. Eu acredito que vocês já tenham percebido algumas mudanças. Nós temos um campo de pesquisa aqui no canto superior direito da tela, como aqui no centro, um pouco abaixo, né? E o que eu tenho para trazer para vocês aqui? Que fora esses campos de pesquisa, agora, na seção de categorias, nós temos categorizados todos os artigos relacionados aos documentos fiscais eletrônicos, tá? Dentro dessa seção. Não só os documentos fiscais eletrônicos, né? Os demais produtos que a Tecno também atende estão dessa forma. Então, a parte de fintech, a parte de gestão, tipo mobile, né? Questão de inovação, está tudo categorizado. Pessoal, algo que assim, como eu mencionei, eu estou usando muito. Aqui na parte dos documentos fiscais eletrônicos, então nós temos as subcategorias CTE, EFD-REINF, Social, NFE, NFCE, nota técnica, tá? Então, assim, sempre que vocês quiserem ver, falar assim, teve alguma mudança, saiu alguma coisa, entra aqui, categorias, documentos fiscais, notas técnicas, tá? Então, primeiro vai aparecer aqui para vocês, deixa eu subir um pouquinho a tela, aí, a nota técnica mais recente, tá? Então, essa aqui, a nota técnica 2020-007, na sua versão 1.3, foi a última nota técnica que foi publicada e atualizada, tá? Então, se vocês vierem em categoria procurar por nota técnica, aqui vocês vão ter todas as notas técnicas, tá? NFE, NFCE, CTE, vai estar tudo aqui. Agora, se você quiser algo específico, por exemplo, MDFE, é só selecionar. E aí, o último artigo atualizado também vai estar aqui na primeira posição. Ah, não é esse. Só ir rolando a tela, se não encontrar, pode voltar aqui, ó, fazer a sua pesquisa, tá? No canto aqui direito da tela tem como fazer as pesquisas. E também não tem só a navegação da categoria aqui na parte superior, tá? Aqui na lateral também é possível vocês fazerem... Opa, eu cliquei no mesmo, né? Fazerem também essa navegação por categorias, tá? Eu queria parabenizar todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse novo layout do blog, porque ficou, assim, bem interessante, na minha opinião. Ele ficou de fácil acesso, tá? Facilitou muito a forma de estar encontrando os nossos artigos, tá bem interessante, bem bacana, e, assim, a forma de carregar também, né? Antes, às vezes, ficava um pouquinho lento, e nesse novo formato, os artigos eles estão até carregando mais rápido. Achei que tá bem bacana. Parabéns, viu, pessoal? Ficou bem legal. Bom, como vocês podem observar, essa ferramenta é excelente para poder fazer pesquisa, consultar alguma coisa, saber da atualização da documentação fiscal, como é que está, qual foi a última NT de fato, né? Para você poder se inteirar dos assuntos. Tá? Então, nós temos isso colocado à disposição de vocês aí à vontade. Tá bom? Isso aí. Caso vocês Usem e tenham abusem. usem e abusem. Usem e abusem. E está aberto a sugestões também, né? Se quiser aprimorar Exato. alguma coisa, alguma dificuldade que você encontre, pode trazer para nós aqui, estamos à disposição. Tá bom? Isso aí, perfeito. Bom, com isso encerramos mais um programa Café Contador do mês de junho, né? E espero encontrar vocês na próxima apresentação. Muito obrigado pela atenção, um bom dia, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.